dia, pessoas. Caso não me conheçam ainda, prazer, Wender. E junto a mim nesse trabalho temos Maria, Leonardo e Fernando. Nosso tema é a democracia. E, bom... vamos nessa! O que quer dizer democracia? Demos, ou deimos, em grego significa povo. Cracia vem da palavra kratos, que significa governo. Portanto, democracia nada mais é do que o governo do povo, o governo de todas as pessoas. Imagine só, naquela época, 600 anos antes de Cristo, como os atenienses, os gregos eram desenvolvidos. Eles sozinhos chegaram à conclusão de que o Estado era uma coisa de todos. E olha, nenhum outro lugar do mundo era assim, viu? Então a democracia estava indo muito bem lá na Grécia. Ela só deu pequeno azar de existir no mesmo período que Sócrates. Mentira, Sócrates. Te amo. Abre aspas. Quem seria melhor para conduzir um barco? Um estudado? Especialista em náutica? Ou um corsário qualquer, conhecido e admirado pela tripulação? Essa foi a pergunta que Sócrates fez. Porque ninguém entra no navio que o piloto é um padeiro. Ninguém entra no navio que o piloto é um repositor de mercadorias do Carrefour. Aí daí todo mundo vota no candidato mais gente boa que aparecer ali para governar o país. Não. Então para Sócrates, não era qualquer pessoa que nasceu em Atenas que podia votar. A grande maioria das pessoas era tudo Zé Ruela, tá ligado? Só votava no cara que fosse mais legal ali, que nem sabia o que estava fazendo. Com isso, Sócrates conclui que votar é uma habilidade que precisa ser ensinada e que apenas pessoas estudadas poderiam ter o direito de votar. Ou seja, se você fosse um Zé Ruela qualquer, você não poderia votar. Apenas se você fosse um doutor José Ruela. Mas e aí? Vocês concordam com Sócrates? Ou seja, o conceito de cidadania não se estendia a todas as pessoas. Apenas homens livres, nascidos em Atenas, poderiam votar, excluindo assim mulheres, escravizados e estrangeiros jovens. Não estrangeiros jovens. É estimado que só 25% dos atenienses eram de fato cidadãos, podendo votar e participar da política local. Machistas. Bom, existem alguns tipos de democracia. As democracias podem ser classificadas entre esses tipos existentes com base no modo como elas se organizam. E também cada uma pode apresentar diferentes estágios de desenvolvimento. Por esse motivo, o termo de democracia é muito amplo e é difícil de definir, porque até o simples ato de dizer que a democracia é o poder do povo, ou de associar a democracia à prática de eleição, não define o conceito em sua totalidade. Nós podemos denunciar 3 tipos básicos de democracia: a direta, a representativa e a participativa. A democracia direta é uma forma clássica de democracia, é essa que era exercida pelos atenienses na antiguidade. Ela não tinha eleição para representante, tinha um corpo de cidadãos que ela legislava. Os cidadãos se reuniam na ágora, que era um lugar público que abrigava as chamadas assembleias legislativas, e eram lá que eram criadas, debatidas e alteradas as leis atenienses. Cada cidadão podia participar diretamente falando suas propostas legislativas e votando nas propostas de leis dos outros cidadãos. Bom, temos a democracia representativa também, que é mais comum entre países republicanos do mundo contemporâneo. Pela existência de vastos territórios e de inúmeros cidadãos, seria impossível para ser uma democracia direta, já que teria muitas pessoas, seria complicado demais. E temos a democracia participativa, que não era nem uma democracia direta, como era na antiguidade, nem totalmente indireta, como acontece na democracia representativa. A democracia participativa junta características de uma e de outra, existindo eleições para escolher e nomear os membros do executivo e do legislativo,
mas também as decisões somente são tomadas por meio da participação e autorização popular. Democracia e ditadura são formas opostas de governo. A ditadura é um regime político no qual quem governa pode ser só uma pessoa ou um grupo seleto de pessoas. E a democracia é um regime político que dá poder ao povo. Não é o simples fato de haver escolha política em um país, ou seja, eleição, que o torna uma democracia. Muitas ditaduras permitem eleições para que o processo político pareça mais legítimo. Mas é claro, em uma eleição onde você tem apenas um candidato e as opções são sempre sim e não, as coisas não são muito democráticas. Para realmente ser considerado uma democracia, um país deve conter, entre outras coisas, liberdade de expressão, possibilidade de voto e elegibilidade política, liberdade de associação, acesso à informação e eleições honestas. Se não houver esses fatores e alguns outros, como a derrubada de uma constituição legal sem a formação de uma Assembleia Constituinte, ou seja, um golpe, eu sinto muito, meu amigo, mas você está provavelmente vivendo em uma ditadura. Característica da democracia moderna. O desenvolvimento filosófico e político da democracia levou ao entendimento de valores e princípios fundamentais que a definem e norteiam. A garantia da liberdade individual, a liberdade de opinião e expressão, a liberdade de eleger seus representantes independente do regime político, presidencialista, parlamentarista e etc., a igualdade de condições, direitos políticos e oportunidades favoráveis entre os indivíduos, o voto universal, garantindo que todas as pessoas a partir de uma certa idade tenham direito ao voto, independente de sexo, classe, religião, raça e etc. Os candidatos a partidos eleitos são aqueles que possuem o maior número de votos, sob critérios específicos das eleições de cada país, a garantia dos direitos das minorias.